Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos trazendo a palavra de Deus mais uma vez para a igreja. Amém? E vocês abrem sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Agradecer também a pastora pela confiança de trazer a palavra no dia de domingo, que é o dia de primícia. Então me sinto muito alegre por essa oportunidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Enquanto vocês acham, a gente louva o Senhor. Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é um Deus, apesar de tudo, está comigo todo dia. Está com você também, amém? Livro de Êxodo, seu capítulo 33, o versículo que a gente vai ler e fazer menção é o versículo de número 18. Amém? Livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 18. E nos diz assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Amém? Até aí. Sente-se aí glorificando o nome do Senhor. Vamos observar aqui nesse texto uma mensagem muito linda. Uma mensagem que eu creio que Deus vai falar com a igreja de forma especial. Aleluia. Porque tem algumas coisas aqui que a gente precisa aprender com Moisés e colocar no nosso dia a dia. Para quem não sabe, Moisés é alguém que vai ser levantado para liderar um povo que está saindo do Egito. E aquele povo é difícil de lidar. O povo tem uma natureza ruim. O povo é um povo murmurador, que mesmo Deus mandando providência, todo dia mandava maná, mesmo assim eles questionavam a Deus e preferiam estar no Egito. É aquele tipo de pessoa que entra para a igreja, mas não se satisfaz com aquilo que Deus está liberando sobre a vida dele, e ele sempre inclina os seus lados para voltar para o mundo. É aquele crente não decidido, que ora está aqui, ora está lá fora, ora louva ao Senhor, ora louva ao diabo. É aquele tipo de crente indeciso, que não sabe se está satisfeito ou não. Moisés tem que lidar com esse tipo de pessoa. Ele é levantado. Só que eu não quero pregar sobre isso. Moisés colocou um desejo no seu coração, de querer ver a face de Deus, de querer ver a glória de Deus. Só que o texto vai nos dizer que Deus vai dizer a Moisés que a minha face você não pode ver, ou homem algum não pode ver a minha face, porque se ver, vai morrer. Só que Moisés é insistente. Moisés é uma pessoa determinada, e quando ele quer algo, ele luta até o fim para poder conquistar. Moisés vai insistir a Deus, e segundo os estudos, a maior vontade de Moisés era ver a face de Deus. A maior vontade de Moisés era ver a glória de Deus. É tanto que nesse texto a gente vai ver que ele diz:
mostra-me a tua glória. Agora a gente entra aqui, que o texto vai nos dizer que ele estava sobre a rocha, ou na sua Bíblia vai estar escrito sobre a pedra. Sobre significa que ele estava em cima, e é em cima que ele recebe aquelas palavras que ele veria a glória de Deus, mas não veria a face. É em cima da rocha. Observe que Moisés estava na rocha, e quando Moisés está na rocha, ele recebe uma palavra de Deus, que ele veria a glória. Pegou aí que é preciso estar posicionado na rocha para receber algumas palavras de Deus. Eu fiquei intrigado com isso. Só que o texto nos revela algo mais extraordinário. O texto vai nos dizer que o próprio Deus pega Moisés e coloca na fenda. Já a gente chega lá. Eu te disse que Moisés recebe a palavra em cima da rocha. Esse em cima da rocha pode também representar a igreja, aonde a gente recebe a profecia. Só que a gente só vai concluir isso na nossa vida se a gente tiver uma intimidade. E para ter uma intimidade a gente precisa descer. A gente recebe a profecia em cima, mas intimidade é só embaixo. A gente recebe a profecia na igreja, mas a intimidade a gente tem no nosso quarto quando ninguém está vendo. Observe, ele recebe a palavra, só que ele precisa descer para que aquilo que Deus falou viesse concluir. Vamos lá para Adão. Adão peca, Adão erra. Sabendo que é errado, Adão vai ver que ele está nu. E o que ele vai fazer? O texto diz que ele se esconde atrás de uma árvore para tentar se esconder de Deus, porque na viração do dia Deus desceria para falar, como eu falei na oportunidade, que era um culto que Deus tinha na viração do dia todos os dias. Só que ele percebe que ele está errado, só que ele percebe que ele está em pecado. Mas mesmo ele em pecado, mesmo ele em erro, o texto diz, na viração do dia Deus desceu. Glória. Na viração do dia Deus desceu. Aí eu fico intrigado com isso, que Adão errou, Adão pecou, e mesmo assim Deus está descendo. E se Deus desce, é sinal de que Deus queria um relacionamento com Adão. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí eu fiquei intrigado com isso. Como é que uma pessoa errada, Deus ainda quer se relacionar? A pessoa em pecado, Deus quer se relacionar. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Ele não se relaciona com o seu pecado. Deus não se relaciona com o seu erro. O relacionamento de Deus é com você e Ele. O que Deus está dizendo nessa noite? Você pode ter errado, você pode ter pecado, só que o que Deus está dizendo nessa noite para alguém aqui hoje é que eu quero ainda um relacionamento com você. O teu pecado não vai te afastar de mim, o teu erro não vai te afastar de mim, ainda que preciso seja, eu desço para falar contigo. Vamos lá. Eu disse que Moisés estava sobre, já esquenta. Moisés estava sobre, mas recebe e conclui embaixo, numa fenda. Vamos lá? A fenda tem alguns significados que eu fui procurar e eu vou ser preciso nisso aqui. Todos os significados possíveis, eu vou tentar trazer uma mensagem para vocês. Observe que o texto diz uma fenda. O que é uma fenda? Eu procurei e o texto vai nos dizer, a palavra vai nos dizer que Deus coloca ele numa fenda. O que é uma fenda? Uma brecha
aberta propositalmente. Ou seja, Deus abriu aquela brecha. Pega isso aqui. O homem, para falar com Deus, tem que fechar as brechas. Mas o texto nos diz que Deus, para falar com o homem, teve que abrir uma brecha. Aleluia, Deus. Para a gente falar com Deus, fecha as brechas. E Deus, para falar com a gente, abre as brechas. Deus abriu uma brecha para poder falar com Moisés. Deus abriu uma brecha propositalmente para falar com Moisés. O que Deus está dizendo nessa noite para alguém aqui hoje é que Deus vai abrir uma brecha para falar com você. E eu preciso fazer o quê? Fecha a brecha, que Deus abre a brecha e fala com você. Vamos lá? Para Deus falar com o homem, ele tem que se esconder. E a gente, para falar com Deus, tem que se rasgar, tem que se abrir. É impossível ter um relacionamento com Deus quando você não expõe as suas falhas. É impossível você ter intimidade com Deus quando você não reconhece que você possui algumas falhas e alguns erros. Quando a gente reconhece que somos trapos de imundície e que não merecemos nada, a graça dele se aperfeiçoa na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: é na minha fraqueza que ele vem aperfeiçoar o seu poder. Paulo está reconhecendo, ele prega, ele evangeliza, ele é cheio de Deus, mas ele tem falha, tem fraqueza, e reconhecendo, recebe de Deus. Nessa noite, você entende isso aqui? Você precisa expor algumas coisas para Deus. Deus sabe, mas Ele quer ouvir da sua voz que você errou, que você pecou, que você falhou, para que aí sim Ele venha derramar a tua graça na tua vida e aquilo que era fraqueza venha se tornar em poder. Brecha também fala de acesso, porque ali era uma rocha. E a gente sabe que a rocha é fechada de todos os lados. Só que Deus abre uma brecha em algo que é fechado para falar com o homem. Deus abriu um acesso para falar com Moisés. Aleluia. O que Deus está dizendo nessa noite é que Ele já abriu acesso para falar contigo. O acesso está liberado. Gabriel, eu não acredito nisso que você está falando. Vamos para a Bíblia. O texto diz que o véu se rasgou de cima para baixo. De cima era Deus dando um recado para a terra: as portas estão abertas, mas só vai falar comigo quem quiser buscar. O segredo para Deus falar conosco é a nossa busca. Moisés está buscando, a brecha está se abrindo. Moisés está buscando, aquilo que está fechado começa a se abrir. Moisés está buscando, e aonde não tinha acesso, começou a ter. Então Deus está dizendo para essa igreja: se essa igreja buscar, o acesso está liberado para pedir o que quiser. O acesso está liberado para pedir o que quiser. Antigamente não poderia entrar no templo aqueles que não eram sacerdotes. O sacerdote pegava o sacrifício de toda a população, levava para o templo e queimava, mas o véu se rasgou e agora todo mundo pode adorar ao nome do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Só podia adorar quem é santo, só podia adorar quem andava em santidade, mas Ele abriu dos altos céus uma porta, um acesso, e hoje você está aqui porque você não merecia nada, você não merecia estar aqui, mas hoje, olha onde você está. Lembra um tempo atrás, aonde você estava nessa hora? Você estava nessa festa
brecha fala de algo pequeno. A brecha era pequena. Só que é engraçado que a brecha sendo pequena, cabe Moisés. É isso aqui. Talvez Moisés se considerava pequeno. E eu tenho uma mensagem para os pequenos aqui, você vai gostar. Por quê? Porque aonde o grande não vai, o pequeno vai. Aonde o grande não consegue entrar, o pequeno entra. Tem lugares que os grandes, quando eu falo em grandes, você sabe quem eu estou falando. Tem lugar em que os grandes não querem mais ir, mas graças a Deus que Deus trabalha também com os pequenos, e os pequenos vai. Para ficar forte isso aqui, sabe aonde é isso? Na boca de fumo, os grandes não querem ir, mas Deus está levantando os pequenos para ir lá. Os grandes não querem ir no hospital, impor as mãos sobre os doentes, mas Deus levanta os pequenos para ir onde os grandes não querem ir. Deus não quer mais trabalhar com os grandes. Por quê? Porque os grandes não querem em alguns lugares, mas Deus levanta uma geração de pequeno e está dizendo: você vai, você vai. Aonde o grande não vai, você vai. Eu queria que você agarrasse na mão do seu irmão. Deixe de ética, deixe de ética. Segure na mão dele bem forte mesmo. A mensagem dessa noite para essa igreja é essa: aonde o grande não vai, o pequeno vai. Você vai, você vai, você vai, você vai, você vai. Uma geração de grande não quer, Deus levanta a geração de pequeno para ir. Eu sou pequeno. Eu creio que alguém olha para essa igreja. Infelizmente olha. Infelizmente fala. Só tem jovem naquele lugar. Só tem gente pequena na fé. E esses que se intitulam grandes não quer mais fazer a obra que os pequenos fazem. E quando eu falo de pequeno, eu falo de pequeno com qualidade. Porque em uma casa, o que dá noção a tudo são os objetos pequenos. Tem vários objetos grandes, mas o que faz mesmo a diferença é os pequenos. Gabriel, eu não acredito nisso, vou te provar. O que liga essa caixa é um botão. A caixa é grande, o botão é pequeno. Se não tiver botão, não liga a caixa. O que liga e o que movimenta essa igreja tem uma luz. É aquilo ali, aquele receptor, pequenininho, mas traz luz para aqui. O que Deus está dizendo hoje é que tem muito grande no nosso meio, mas Deus está levantando a geração de pequeno para ir aonde os grandes não vão mais. Ai meu Deus, eu não sei se eles vão porque do ego, eu não sei se eles vão porque da soberba, eu não sei porque eles vão, mas eu creio uma coisa: pequeno é valente e pequeno vai aonde o grande não vai. Gabriel, me prova que isso é verdade. Desceu aqui agora. Lembra de Davi? Você já está pegando, você já está pegando. Davi era pequeno, o gigante era grande. Davi, comparado com seus irmãos, era pequeno. Só que o gigante está gritando. E outra coisa, o gigante está vencendo no grito. O diabo quer vencer no grito, mas o grito que vai gritar mais alto é o grito da igreja. Davi vai olhar para o gigante e vai dizer: quem é esse incircunciso? Os grandes estavam enxergando um gigante, e Davi, que era pequeno e valente,
estava enxergando uma oportunidade. O que era gigante e desafio para os grandes era uma oportunidade de exaltar o nome do Senhor. Meu Deus! Para os grandes é um desafio ir lá onde tem pessoas armadas. Para os grandes é um desafio ir no presídio pregar. Mas para a gente é uma oportunidade de propagar o Evangelho daquele que nos chamou. E mais uma vez eu te digo, aonde eles não querem ir, Deus te chamou para ir. A brecha pequena, mas cabe Moisés. A brecha que Deus abriu para Moisés só cabe ele. Se algum daqueles que se levantam contra a vida de Moisés mata Moisés e tenta ir para a brecha, não vai ver nada, porque a brecha foi feita para Moisés. Aquieta teu coração. Aquilo que é teu, o diabo não toma. O espaço que é teu, o diabo não arranca. Porque a síndrome de Lúcifer, qual é a síndrome de Lúcifer? Para subir, ele tem que fazer alguém descer. Ele falou: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele estava dizendo? Eu vou subir, ficar no lugar dele e vou abater ele. Só que o que Deus está dizendo? Aquilo que é seu, o diabo não toma. Ai meu Deus, o diabo deve estar lá fora rangendo os dentes porque eu estou pregando isso aqui dentro. Mas Deus me trouxe hoje para te dizer: a brecha é pequena, cabe você. E se o diabo tentar te matar, ele não vai se encaixar lá, porque Deus abriu aquela brecha especialmente para você. Foi para você. Foi para você. Foi para você. Vamos lá. Aí Moisés, ele paga um preço, porque Moisés sobe no monte para orar, para pedir a Deus que ele visse a glória de Deus. Moisés paga um preço, Moisés ora, e o texto diz que Moisés estava em jejum. Moisés estava fazendo tudo certo, estava pagando o preço para ver a glória de Deus. Ele sobe, está lá em cima, e Deus coloca ele lá embaixo para ele ver. Mas vamos lá, Moisés pagou o preço por algo que ele queria, e quando ele realizasse isso, seria uma conquista. Aí eu te pergunto, o que Moisés orou aconteceu? Aconteceu? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Aconteceu? O que Moisés orou aconteceu? O que Moisés pediu aconteceu? Mas eu quero que você me mostre no texto que tinha alguém aplaudindo Moisés. A conquista aconteceu, mas não tinha ninguém aplaudindo Moisés. E você tem que ser maduro o suficiente para entender isso aqui, que tem algumas conquistas na sua vida que não vai ter ninguém aplaudindo. É só você e Deus. Só você e Deus. Só você e Deus. Eu me lembro muito bem de uma conquista que eu ganhei, que até hoje só eu e Deus sabe. Só que isso é engraçado, porque os homens podem não aplaudir, mas Deus estava lá olhando e dizendo: parabéns. O homem pode ter desistido de você, mas Deus está dizendo: estou do seu ladinho, contemplando cada conquista sua. Pode não ter ninguém te aplaudindo, mas eu estou observando cada conquista sua. E o texto diz: e te colocarei do meu lado.
lado. Isso é muito Glória a bom. Deus. Aleluia. Te colocarei do meu lado. Moisés estava em um lugar sozinho, ele e Deus. E a conquista aconteceu. Então, receba isso aqui no seu coração. E não esqueça mais. Não espere aplausos, porque você não é movido por aplausos. Não espere batidinha no ombro, porque você não é movido por isso. Gabriel, e eu sou movido pelo quê? Você é movido pela graça. Só de ele ter te trazido para cá e você ter realizado algumas conquistas, isso já basta. Só que a gente vive em uma geração que tudo que se conquista quer postar nas redes sociais. E Deus está dizendo: deixa o Instagram de lado, deixa o Facebook de lado, deixa o WhatsApp de lado e vai viver aquilo que eu te dei. O que Deus está dizendo nessa noite é para um povo aqui usufruir daquilo que Ele tem te dado. Algumas conquistas, sabe o que Deus está dizendo? Usufrua mesmo com a sua família. Ame mesmo a sua família. Ame os seus irmãos. Sabe por quê? Tem muita gente postando muitas coisas e por isso não está acontecendo. Sabe o que eu estava percebendo ontem? É que Moisés, ele nasce em um tempo que homem não era para nascer. Espera que eu já pedi para você entender. Moisés nasce aonde é proibido o homem nascer. Ele está escondido. Então isso nos revela que para alguém entrar na casa de Moisés tinha que ser alguém selecionado. Porque se alguém entrasse na casa de Moisés e visse que ali tinha um menino e espalhasse, adeus Moisés. Então Deus está dizendo hoje para algumas pessoas: você tem que ser seletivo em quem você coloca na sua casa. Nem todo mundo é para estar na sua casa, porque você não sabe a intenção do coração de quem entra na sua casa. Tem pessoas que entram tão carregadas e você não sabe. Aí por isso que eu estou te dizendo: não poste mais as suas conquistas em redes sociais, porque aquilo que está dando certo pode começar a dar errado. Aí você se pergunta: depois que eu comecei a postar fotos na rede social com a minha família, começou a dar tudo errado. É porque você está postando demais o que não é para postar. E tem alguns olhares que estão pesando. Isso aqui Deus está falando nessa noite. Para de postar e começa a viver aquilo que eu entreguei em suas mãos. Eu não te chamei para ficar postando nada em redes sociais. Eu não te chamei para postar as suas conquistas. Até porque aquilo que está dando certo estava dando certo escondido. Na hora que for de acontecer e todo mundo vê, vai acontecer. Mas nessa noite, entenda: nem tudo é para ser postado e nem todo mundo é para entrar na sua casa. Aí nessa noite você vai entender o porquê algumas coisas não estão mais fluindo na sua vida. É porque você deixou entrar quem não era para entrar. Gabriel, isso tem base bíblica? Tem. Vamos lá para Noé. Noé constrói a arca, mas na hora de entrar para dentro é Deus que determina quem vai entrar. Então nessa noite coloque o joelho no chão e pergunte a Deus: Deus, essa visita é do Senhor ou não é? Se for do Senhor, não deixe entrar na minha casa. Mas se for alguém que vai somar na minha vida, a porta está aberta. Vamos lá. Moisés conquista, Moisés vence e ninguém vê. Jacó para o final. Jacó para o final. Vamos lá. Moisés está em uma brecha. E o outro significado dessa brecha é estreita.
um lugar estreito. Só que antes de eu vir para isso aqui, a gente vai logo para o finalzinho. O texto diz, capítulos depois, que quando Moisés desce daquele lugar, quando Moisés vai falar com o povo, a face dele estava iluminada. Quando Moisés vai falar com o povo, o seu rosto transmitia glória. E Deus está dizendo hoje, depois desse culto, você vai sair daqui e aquilo que você recebeu aqui vai ser transmitido lá fora. A glória que você recebeu aqui vai transparecer lá fora. Aí alguém vai olhar para você e vai dizer: seu rosto está mudado, a sua fisionomia mudou, o seu jeito de falar mudou, o seu jeito de andar mudou. O que foi que aconteceu com você? Aí você vai dizer: foi um culto que eu fui e liberaram a palavra dizendo que a glória de Deus estava comigo. E quem porta a glória, o rosto é diferente. Quem porta a glória, o andar é diferente. Quem porta a glória, o falar, o vocábulo é diferente. Glória a Jesus! É porque a gente vive de uma geração que fala: Deus só quer meu coração. Coração até que é gostoso, não é? Deus só quer meu coração. Deus só liga para o que está aqui dentro, que é a essência. Engano de Satanás. Te provo biblicamente aonde Sansão. Sansão tinha que vigiar no espiritual e no carnal, porque não podia cortar o seu cabelo. Isso está falando de dentro ou de fora? De fora. Tem que cuidar de dentro, mas também tem que cuidar de fora. Nada de andar lá fora como um ímpio. Isso aqui vai doer. Nada de andar lá fora como mundano. Nada de falar aquilo que o mundo fala. Se você veio para aqui para dentro e recebeu a glória, o seu jeito de falar muda, a sua fisionomia muda. Quem olhava para você quando era no mundo falava: eu via um demônio em você. Quando eu entrei para essa igreja aqui, Revide me falou: eu vi uma foto sua, você parecia um diabo, mas hoje você parece um anjo. E hoje eu entendo que quando entrei aqui dentro, a capetada saiu e a glória entrou. E quando a glória entra, a face muda, o jeito de falar muda, essa gíria tem que sair, essas vestimentas tem que mudar, porque você vai cuidar do coração, mas tem que cuidar do corpo também. Meu Deus, eu vou profetizar isso daqui sem medo de errar. É hora da gente se vestir como crente, é hora da gente falar como crente, é hora de a gente andar como crente. Crente é crente, crente é crente, mundano é mundano. Eu vou encerrar. Calma. Eu te falei que aquela brecha era um lugar estreito, certo? Então isso significa dizer que Deus coloca Moisés no estreito. Tu és grande, Jesus, e terrível. E te digo mais, o texto vai nos dizer que Moisés sobe com a sua força e fica sobre, mas Deus coloca Moisés na fenda. O que nos faz entender que tem alguns lugares que a gente vai com a força do nosso braço, mas tem alguns lugares que só Deus pode nos colocar. Tem alguns lugares que o homem te coloca, mas tem alguns lugares que sozinho você não pode ir. Gabriel, o que acontece?
É Deus dizendo para alguém aqui hoje: aonde você não consegue chegar, estou te pegando pelas minhas mãos e te colocando lá. É certo que tem alguns lugares que você vai com a força do seu braço, mas Deus está dizendo: tem alguns lugares que sou eu que vou te colocar. E não adianta o homem ter dinheiro, não adianta ter um financeiro gordo. Tem lugares que é só Deus que vai te levar. Aí Moisés sobe, mas Deus faz ele descer, porque Moisés entende: eu vim até aqui com a força do meu braço, mas agora eu não suporto mais. E Deus está dizendo: não suporta, fica calmo, eu te coloco lá. Moisés, é eu que vou te colocar lá, fica tranquilo. Você fez o que foi possível, você suportou o que era suportável para você suportar, mas a partir de agora, deixa comigo. Deus está falando para alguém aqui hoje: tem alguns lugares que você vai chegar com a força do seu braço, mas tem alguns lugares que sou eu que vou te colocar. Vamos lá, para encerrar. O lugar é um lugar estreito, um lugar apertado. Então significa dizer que Deus coloca Moisés no estreito. Só que o texto vai nos dizer, vamos ler aqui, já encerro: e com a mão te cobrirei. E com a mão te cobrirei. E com a mão te cobrirei. Deus está dando uma certeza para Moisés. E qual é a certeza? É que dentro desse estreito, a mão de Deus estaria com Moisés. É porque a Bíblia nos diz que a porta que a gente vai entrar não é a porta larga. A porta que todo crente tem que entrar, estreita. Tem muita gente correndo atrás de porta. Para mim basta uma brecha. Tem muita gente valorizando a porta. Não é errado, mas uma brecha para mim já basta. E o que Deus está dizendo nessa noite: Moisés estava no estreito, mas a mão de Deus estava com Moisés. O que Deus está dizendo hoje, e o estreito é algo que tira algumas coisas que a gente não queria arrancar. Aí Deus está dizendo: nesse estreito eu arranquei algumas coisas. Nesse estreito você chorou. Nesse estreito você pensou em desistir. E outra coisa, o estreito dizia tudo que era para você morrer, porque teve algumas percas que alguém que estava de fora olhava e dizia: como ele suportou. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: você suportou porque a minha mão estava sobre você. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão passando pelo estreito, e Deus está dizendo: você só não morreu por causa da minha mão. E essa é a maior certeza de que você vai conseguir. É que você está passando por um estreito. Você chorou, questionou a Deus: por que eu estou nesse estreito? E Deus está dizendo: para de reclamar. Faltou tudo, mas tinha a minha mão em cima de você. Aí alguém olhava para você e dizia: vai morrer, porque passando por esse estreito é impossível. E o estreito falta comida, falta água, falta tudo, mas não te falta Deus. A mão dele está sobre você.
Eu não sei quem recebe essa palavra, mas Deus está dizendo hoje: você só não morreu porque a minha mão estava sobre você. Levante adorando ao Senhor. Foi a minha mão, foi a mão dele.